Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir, viver caminhos para a liderança, vamos explorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre Hoje o Dia é Nosso. Em busca do autoconhecimento e evoluir. Caramba, hein? Chegamos ao dia 8 de março. Antes de eu continuar falando sobre esse tema, eu já quero pedir para você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. Pega aí a sua garrafa de água, a sua caneca de café e vamos trocar um dedo de prosa aqui, mulherada, sobre o nosso dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que foi oficializado pela ONU em 1975, em homenagem às lutas das mulheres por igualdade, justiça e direitos. Nossa, mas antes de eu falar sobre isso, você também tem percebido que o ano tem passado muito rápido? Já chegamos, então, no mês que finda, né, o primeiro trimestre do ano, e a sensação que eu tenho é que está passando muito rápido. Depois me conta aí, manda uma mensagem dizendo o que você está achando desse ano de 2024. E fico muito feliz, né, em poder ser uma mulher e estar aqui falando sobre o nosso dia, esse dia tão especial que a gente merece comemorar. Eu já quero te dizer que se você não ganhar flores, você que vai lá comprar e vai se dar essas flores em comemoração a esse marco na nossa história. Porque eu vou falar aqui sobre as mulheres, né, que foram importantes para que a gente conquistasse tantos direitos. E o que essas mulheres passaram, né? Por tudo que elas passaram, que elas representaram, para que agora a gente pudesse desfrutar de muitas questões importantes e relevantes para nós mulheres, que antes essas mulheres muitas vezes não puderam desfrutar esse lugar. Então a gente tem que comemorar sim, e comemorar muito, porque quando a gente olha para trás a gente vê que como grandes conquistas, né, foram realizadas ao longo desse tempo. E aqui eu vou falar de algumas mulheres, com certeza tem muitas outras, mas para a gente ter uma ideia, né, das mulheres que ajudaram a gente a chegar nesse lugar hoje, que lutaram pelos direitos das mulheres no Brasil. A primeira é a Anísia Floresta, quando ela publicou o livro Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens preste atenção na data, em 1832, desafiando as tradições e defendendo a igualdade de gênero. Olha, gente, como que isso é importante. A gente olhar, imagina, é até difícil, né? Eu não consigo imaginar como era em 1832. Imagina como era a mentalidade das pessoas, dos homens, das mulheres. Então, a Anísia veio e publicou esse livro maravilhoso. Uma outra mulher, Berta Lutz, política ativista e feminista, foi fundamental na conquista do direito de voto feminino no Brasil em 1932. Então, 100 anos depois da publicação do livro da Anísia, nós conquistamos o direito a votar. Olha como esse marco é também super importante. Depois, posso falar aqui da Mieta Santiago, que abriu caminho para a participação política das mulheres, sendo a primeira mulher eleita para um cargo político no Brasil como prefeita de Lages. E a gente sabe que a gente ainda é minoria, né, quando a gente fala de política no nosso país, mas a gente também entende que esse número vem crescendo.
e que cada vez mais as mulheres estão se interessando pelo assunto e buscando seu espaço, porque nós temos muitos espaços ainda a ocupar, né? A gente precisa olhar para isso. A gente precisa ter o nosso toque feminino, precisa ter o nosso olhar, precisa ter o nosso sentir. A gente não precisa ir para esses lugares querendo fazer igual aos homens, porque se for para fazer igual a eles, já existem eles, não precisa disso. Mas sim de trabalhar, né, com o nosso sentir, com o que a gente acredita. Então, é muito importante que a gente vá e continue ao longo do tempo ocupando os nossos espaços em cargos, em segmentos onde ainda há minoria das mulheres. Celina Guimarães Viana, intensa militante, contribuiu para a conquista do direito do voto feminino no Brasil também em 1932. Então a gente tem a Berta e a gente também tem a Celina, que contribuíram muito para essa conquista tão importante acontecer. Essas mulheres foram pioneiras em suas lutas pela igualdade de direitos e influenciaram significativamente o avanço dos direitos das mulheres no Brasil. Então, gente, é muito importante a gente olhar para... E tantas outras mulheres, né, que eu não consigo citar aqui, porque com certeza são centenas de mulheres que desde então fazem a diferença pela luta da nossa igualdade, né, da igualdade dos direitos das mulheres. E se a gente for olhar no mundo também, o quanto que isso foi, ao longo do tempo, sendo realmente mudado e quanto que a gente vem trazendo de consciência dessas mudanças do nosso papel enquanto mulher na sociedade, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos direitos e deveres. Então a gente precisa cada vez olhar para os nossos papéis, né, e nos colocarmos à disposição de realmente fazer os nossos papéis, sabe? Sem querer fugir, sem querer ter medo, sem ir para esse lugar, como eu já disse anteriormente, né? Realmente com o que a gente tem de melhor, que é essa sensibilidade feminina, que é o acolhimento, que é o olhar, muitas vezes, de um outro lugar e principalmente ir para esse lugar sem julgamento. E aí, como essas mulheres influenciaram muito a sociedade brasileira de diversas maneiras, através de lutas pelos direitos femininos, vou colocar aqui alguns exemplos para a gente refletir, né? Um deles foi o abuso do poder. As mulheres começaram a denunciar o uso de poder por parte dos homens, questionando a hierarquia estabelecida e procurando por uma mudança na situação do gênero. Então a gente começa a enxergar que muitas vezes existe sim o abuso do poder, e isso ainda existe na sociedade, não é algo que foi resolvido, sarado, mas é importante quando a gente tem essa consciência e aí a gente entende que está havendo abuso de poder e toma as devidas providências. A importância da nossa participação na política. As mulheres passaram a participar da política, obtendo direitos como o voto e concorrendo também a cargos políticos. A importância da reforma educacional, quando as mulheres começaram a estudar e a ensinar, expandindo a base de conhecimento e criando novas oportunidades para outras mulheres. A importância também da liberação sexual. As mulheres começaram a falar sobre liberação sexual e autoconhecimento, rompendo tabus e permitindo que as mulheres tomassem decisões sobre o seu próprio corpo. Também a importância, né, do trabalho independente. As mulheres começaram a trabalhar, ganhando autonomia financeira e aumentando a presença das mulheres na economia. Esses são apenas alguns exemplos de como as mulheres influenciaram a sociedade brasileira, principalmente, mas a lista continua crescendo devido às contribuições constantes das mulheres na busca pela igualdade de direitos e oportunidades. E aí, uma reflexão que eu acho bem importante nesse momento é a gente, enquanto mulher, entender se a gente vem se colocando realmente nesse lugar também de dar oportunidade às outras mulheres, de dar voz às outras mulheres e não ir para o lugar da competição, né?
onde eu sou melhor que outra, ou que outra é melhor que eu. A gente tem que sair desse lugar de competição e ir para o lugar de cooperação, para o lugar de colaboração, para o lugar de que se nós nos unimos e já conseguimos tantas coisas importantes para nós mulheres, se a gente conseguir realmente ir para esse lugar de união, olha quantas coisas incríveis podem acontecer nos próximos anos. Então a gente olhar para isso, e aí começa esse olhar dentro da nossa família, onde não há comparação, onde não deveria haver comparação, nem competição entre as mulheres, né? Medindo força, ou quem é mais capaz, ou quem é mais inteligente, ou quem é mais isso ou aquilo. Não é sobre isso. É sobre o que cada uma tem de melhor e pode, a partir daí, ajudar outras mulheres a crescerem também. Então, quando a gente sai da esfera da nossa casa e aí a gente vai para o trabalho, como que a gente pode fazer isso no ambiente do nosso trabalho? Como que a gente pode fazer isso em outros ambientes que a gente frequente, que possa haver essa colaboração e não essa competição que muitas vezes o mundo coloca nas nossas costas, né? E muitas vezes fala assim, vocês não queriam isso? Vocês não queriam aquilo? Aí vocês ganharam. E agora se vira com isso. E como nos mantermos nesse lugar como mulheres. Se a gente for olhar para trás, né, e quantos direitos maravilhosos nós conquistamos ao longo dos tempos, mesmo que se a gente for olhar, mas demorou, né, quantos séculos? Sim, mas aconteceu. E a partir de agora, como que a gente, num mundo em que tem tecnologia, em que tem muito mais informação, como que a gente consegue trabalhar com isso tudo? Quando a gente vive num mundo em que cada vez mais a gente vê violência contra as mulheres. Onde a gente ainda vê mulheres que são violentadas e elas não têm coragem de denunciar. E aí a gente vê que existe o quê? Apesar de haver lei, haver um amparo, existe o medo, existe muitas vezes uma falta de conhecimento. Por mais que o conhecimento esteja aí, a tecnologia, a informação esteja aí, tem muitas mulheres que não têm acesso a isso, que sofrem numa relação abusiva e que têm medo de que o pior aconteça. E a gente sabe que tem muitos casos em que o pior acontece. A mulher denuncia e depois, infelizmente, ela perde a vida. E a gente precisa olhar para isso cada vez mais e ajudar essas mulheres, sabe? Essas mulheres a terem mais consciência, a entenderem que elas têm direitos, elas têm direito à vida como qualquer ser humano, que elas não são obrigadas a ficar num relacionamento onde elas são manipuladas, onde elas são diminuídas, onde elas são machucadas emocionalmente e fisicamente. Então, ir para esse lugar de como eu posso ajudar essas mulheres, né? O que eu posso fazer hoje, que esse podcast aí possa ir ao encontro das pessoas que precisam ouvir sobre isso, das mulheres que precisam de acolhimento, das mulheres que não sabem o que fazer, não sabem como dar o primeiro passo, como sair de uma relação abusiva. Então, busque ajuda com as pessoas que você confia, com as mulheres que você confia. Joga fora essa vergonha, né? Que se uma das coisas que impedem muitas vezes a gente de sair de uma relação abusiva é a vergonha de contar pelo que a gente está passando. Porque provavelmente as outras pessoas nem imaginam, né? Porque a gente mantém uma máscara, a gente mantém, né, um jeito de viver que as pessoas falam, nunca imaginei que isso estivesse acontecendo com você. E muitas vezes manter essa máscara vai trazendo cada vez mais dor e sofrimento e mais doenças, né, para essa mulher. Então, precisa ter coragem, deixar a vergonha de lado, deixar a culpa. Muitas vezes essa mulher se culpa porque ela escolheu essa relação, porque ela escolheu esse homem, porque ela escolheu esse casamento, por que ela fez essas escolhas e agora tá dando tudo errado. Então, essa mulher precisa de apoio. E nós, como mulheres, precisamos apoiar essas mulheres, sem julgamento.
porque às vezes é fácil falar quando a gente não está vivendo o que essa mulher está vivendo. Então é esse apoio sem julgamento. E para fechar esse podcast, eu vou ler aqui o trecho do livro Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, escrito por Lísia Floresta, já citei ela aqui no podcast, para a gente ver, né, o quanto essa mulher estava à frente do tempo. E o trecho diz o seguinte, abre aspas, a mulher, como ser humano, possui direitos naturais e nenhuma circunstância pode alterar isso. Seja qual for a condição em que nasce, seja ela rica ou pobre, branca ou negra, todos os seres humanos possuem direitos inatos. Mas quando vemos a mulher submetida a condições de vida infelizes, quando vemos uma mulher explorada, maltratada, ignorada, precisamos nos perguntar, quem está errado aqui? Nossa, esse trecho é incrível. Deixo aqui para você responder aí, quem está errado aqui? Vem comigo, vamos caminhar em busca do Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Hoje o Dia é Nosso, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 992221003, colocando no assunto da informação o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, fernandagonçalves.com, nosso-ed.com. busca do autoconhecimento e evoluir. No podcast sobre liderança e aprender com a Fernanda Gonçalves.